Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva a vida louca e vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre os 3 crimes que Sócrates foi acusado injustamente, porque nós sabemos que ele não era nenhum criminoso. E ele teve como principal acusador Meleto. Meleto, ele era um poeta erótico, ele era um orador, ele também era um fanático religioso e ele era partidário dos 30. Os 30 eram um governo oligárquico que substituiu a democracia ateniense quando Atenas perdeu na guerra de Peloponeso para Esparta. Então, a democracia ateniense foi substituída pelo governo dos 30 espartanos. Então, esse governo oligárquico ele ficou conhecido por a tirania dos 30, após suceder a democracia ateniense quando Atenas perde a guerra de Peloponeso para Esparta. Agora que nós sabemos um pouco sobre Meleto, o acusador de Sócrates, vamos ver quais crimes que ele acusa Sócrates. Ele acusa Sócrates pelos 3 crimes. O primeiro crime a qual Meleto acusa Sócrates é de corromper aos jovens atenienses. Como eu falei para vocês lá atrás, o Meleto ele era um fanático religioso. Então a segunda acusação parte justamente nesse sentido. Portanto, ele vai acusar Sócrates de não acreditar nos deuses da cidade de Atenas e introduzir novos deuses e cultos religiosos. Meleto dizia que Sócrates estava perturbando a ordem pública, ele estava bagunçando com a cara dos governantes, ele estava tirando onda com todo mundo, ele não respeitava a democracia ateniense. Então Meleto vai acusar Sócrates de ir contra a democracia ateniense. A gente sabe que são crimes injustificáveis, portanto não tinha lógica nenhuma, mas para Meleto e para os governantes que se sentiram ameaçados por Sócrates estar abrindo o olho das pessoas, eles viram em Sócrates uma ameaça. Então eles levaram essas acusações de Meleto a sério, levando Sócrates a júri no tribunal. O primeiro crime injustificável que acusaram Sócrates, que era corromper aos jovens atenienses, era justamente porque ele levava as pessoas à reflexão, as pessoas a se questionarem sobre as coisas, e nisso viram uma ameaça. Por quê? Porque um governo não vai dar uma arma para você atirar nele depois. Quanto mais pessoas alienadas no mundo, melhor vai ser para o governo, porque o governo não quer pessoas pensantes. Para que você vai querer uma pessoa pensante para ela criticar a sua forma de governar? Não, né? Então eles viram em Sócrates essa espécie de ameaça, porque ele levava as pessoas à reflexão e ao questionamento, e eles não queriam seres pensantes, e sim pessoas alienadas que conhecessem somente 4 letras do alfabeto: O, B, D, C. Portanto, os governantes atenienses eles se viram ameaçados porque eles não poderiam mais estar brincando de marionete, justamente porque Sócrates estava cortando essas cordinhas. Então eles não gostaram muito quando Sócrates estava fazendo a desalienação das pessoas, pois Sócrates levava as pessoas à reflexão, e eles não queriam pessoas pensantes, e sim pessoas que só obedecessem. Portanto, os governantes atenienses não gostaram nem um pouco das atitudes de Sócrates. Então, eles levaram as acusações de Meleto muito, mas muito a sério. Tem uma música na nossa atualidade que ela lembra aí muito essa primeira acusação de Sócrates, onde ele fazia a desalienação das pessoas e não queria que o governo brincasse de marionete com os seres humanos.
Essa música é uma música de rap, eu não sei se alguém já ouviu alguma vez. Ela é do Facção Central, da banda Facção Central. O nome da música é Brincando de Marionete, onde em uma das partes da música diz o seguinte: brincando de marionete, é o sistema brincando de marionete, brincando de marionete, é o sistema brincando de marionete. Pois bem, agora vamos lá para o segundo crime. O segundo crime foi no âmbito religioso. Meleto acusou Sócrates de não acreditar nos deuses da cidade e introduzir novos deuses e cultos religiosos. E ele acusou Sócrates por tal crime justamente porque Sócrates acreditava em um Deus onisciente. Ou seja, um só Deus que sabia de tudo e de todas as coisas. Então, ele estava indo contra todo o politeísmo da Grécia Antiga. Ele estava indo contra a religião oficial da Grécia Antiga, a mitologia. E se você for pesquisar ainda nos dias atuais, tem muitas pessoas que são adeptas das religiões, das mitologias antigas. Portanto, Sócrates ele estava fazendo uma espécie de monoteísmo em uma região, em uma polis, onde se tinha como religião oficial o politeísmo. Então, isso afetou e muito, principalmente quem era um fanático religioso, assim como Meleto. Portanto, esse Deus de Sócrates era um Deus onisciente, que sabia de tudo e de todas as coisas. Era o conhecimento puro, era todo o conhecimento, o intelecto puro, era o princípio, o ordenador do universo, era o Logos puro em Sócrates. Para vocês entenderem melhor, eu vou utilizar da metáfora do relojoeiro. Pensem o seguinte: o nosso sistema solar, ele é uma grande família que ajuda o quê? A desenvolver vida aqui na Terra. Então, o Sol, por exemplo, é matematicamente perfeito da distância que tem que ser. A Lua também da mesma forma. Os elementos por aqui se misturaram do jeito que era para ser. Para quê? Para proporcionar vida aqui na Terra. Então, a natureza ela tem todo um mecanismo, toda uma engrenagem que gira perfeitamente para proporcionar vida aqui na Terra. Então, pensa o seguinte: o relógio ele tem todo esse mecanismo, né, que faz o relógio funcionar perfeitamente. Tem toda a engrenagem ali para ele funcionar certinho. As horas, os minutos, os segundos e os milésimos. E quem é que está por trás do relógio? Quem produz o relógio é justamente o relojoeiro. Então, o relojoeiro é a mente superior por trás daquela criação que é o relógio com todo aquele mecanismo perfeitinho. Portanto, o Deus em Sócrates é dessa maneira, é esse grande relojoeiro, é esse grande arquiteto do universo. E também esse grande intelecto superior a todas as coisas, inclusive o homem. O terceiro e último crime que Meleto acusa Sócrates é de ir contra a democracia. E a gente sabe que Sócrates ele não era nem um pingo contra a democracia. Ele era justamente contra o quê? Contra a forma que os governantes exerciam tal democracia. Ele era contra a forma que as pessoas estavam governando e não contra o governo em si. Então, dizer que Sócrates foi contra a democracia, foi contra a pessoa exercer a livre expressão, foi contra a pessoa não poder pensar, isso é acusação sem justificativa alguma, sem fundamento algum. Assim como todas as outras acusações. Então, as pessoas, só porque viram em Sócrates ali uma pessoa que levava as outras a pensar demais, eles viram em Sócrates uma ameaça. E eles também estavam temendo que Sócrates pudesse dar um golpe e tomar o governo ateniense, que ele fizesse uma revolução. Então, por medo de Sócrates usurpar o poder,
é bem melhor o quê? É bem melhor se livrar dele logo antes, né, dessa revolução. E foi isso que fizeram. Porém, ainda deram a oportunidade de Sócrates se arrepender e renunciar a tudo o que ele havia ensinado, e que a partir daquele momento ele não ensinasse mais nada sobre aquilo que ele vinha conversando com todo mundo ao longo de sua vida, que ele abandonasse o seu pensamento, que ele abandonasse todos os seus questionamentos, que ele abandonasse todas as suas ideologias. Eles queriam que Sócrates renunciasse a tudo o que ele havia dedicado toda a sua vida. Queriam que Sócrates renunciasse à sua filosofia. E é claro que Sócrates, tendo passado a vida todinha filosofando, é claro que ele não renunciou aos seus ensinamentos, muito pelo contrário, ele encarou a morte. Por quê? Porque só assim talvez as pessoas iriam acreditar nele, e ele se manteve convicto ali das suas ideologias e do que ele bem queria. E até os governantes ficaram surpresos pelo fato de Sócrates preferir encarar a morte do que renunciar toda a sua filosofia de vida. E é claro que Sócrates também era querido e amado por muita gente. Não era todos em Atenas que queria que Sócrates morresse. Inclusive, muitos não queriam que Sócrates morresse. Existe uma obra muito interessante para a história da humanidade de um artista francês de 1787 chamado Jacques-Louis David. O nome da obra, da pintura, é A Morte de Sócrates, onde retrata o carrasco meio envergonhado por estar dando a cicuta para o Sócrates tomar ali, quando ele já ia cometer o ato do suicídio, porque a condenação à morte de Sócrates foi ele ter sido condenado ao suicídio por envenenamento tomando cicuta, que era o veneno mais potente da época, porém não era igual hoje em dia, que você só toma ali alguns bem potentes, tomou o veneno e puf, caiu no chão. Não, a cicuta era o veneno mais potente da época, mas ela ia te matando aos pouquinhos, ela ia adormecendo no seu corpo primeiro, e você não morria ali imediatamente, levava um tempo até a cicuta ela surtir todo o efeito para que você pudesse finalmente morrer. É basicamente igual a piada do pintinho e do galo, que funcionava a cicuta, que a piada é o seguinte: o pintinho tava lá e sem querer, puf, puf, deu uma bicada ali e ingeriu um pouco de veneno onde ele achou pelo meio do terreiro. Aí chegou no galo, já meio que tonto, aí o galo: o que é que você tá sentindo, pintinho? É o pintinho: eu não tô sentindo nada. Como assim, pintinho? Eu não tô sentindo nada. Como assim, pintinho? Eu não tô sentindo minha aginha, não tô sentindo meu pezinho, não tô sentindo meu biquinho, não tô sentindo nada. E assim funcionava a cicuta, ela ia te matando aos pouquinhos. O Sócrates também, quando ele estava preso, ele teve a opção de fugir. Um de seus discípulos, Críton, já tinha arrumado tudo, toda a rota de fuga, como ele iria escapar da prisão, para onde ele iria e até onde ele iria viver. Críton já tinha arrumado tudo para Sócrates fugir da prisão, porém Sócrates também não quis. Sócrates preferiu encarar a morte convicto de suas ideias. Uma das frases mais belas que eu acho de Sócrates é justamente já ali ele após ter sido condenado, que ele fala o seguinte: é hora de partir, eu para a morte e vocês para a vida. Qual dos dois é o melhor caminho ou pior? Ninguém sabe, exceto Deus. Só Deus sabe. E no momento ali que ele já vai ingerir a cicuta, todo mundo, todos os seus discípulos, amigos que estavam ali ao seu redor, todo mundo chorando: Sócrates! Aí o Sócrates pergunta: ora, por que vocês estão chorando? Aí os discípulos respondem: porque você vai morrer, Sócrates. Aí ele pega e responde o seguinte: ora, não sejam tolos, eu estou condenado à morte desde o dia em que nasci. E assim chega ao fim uma das maiores mentes e mais brilhantes da história da humanidade.
E apesar de Sócrates ter sido condenado à morte injustamente, ele se manteve pleno e sereno, apesar das injustiças que estavam cometendo com ele. E assim, em 399 a.C., chega o fim do filósofo Sócrates, causa da morte, suicídio por envenenamento.